Fala aí, galerinha histórica, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, sou professor de História e hoje iremos conversar sobre a revolta de Beckman. O que foi essa revolta? Lembra que eu conversei com vocês que começaria uma série de revoltas que teve no Brasil Colônia? E hoje é uma delas. Mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta que a gente já vai conversar. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? Mas antes da gente conversar, já vai deixando aqui o seu like e já vai se inscrevendo, entrando nessa família histórica. É de graça para vocês, talvez não tenha importância, mas para mim é muito importante saber que vocês estão gostando desse conteúdo, que vocês estão se inscrevendo, porque quanto mais família, quanto mais pessoas, mais esse conhecimento vai podendo ser passado para frente e sendo divulgado para que as pessoas conheçam a nossa história. Então, bora começar? Mas antes de falar dessa revolta, eu vou explicar os antecedentes para que vocês entendam o porquê eclodiu essa insatisfação e o porquê deles se reunirem para fazer essa revolta. A gente tem que entender que aquela região ali vivia em extrema pobreza. A região de São Luís, do Maranhão, ali a região do Nordeste, Ceará, era muito comum a exploração da mão de obra indígena para a coleta de cacau, para a coleta de mandioca e principalmente da cana-de-açúcar. Então, com o tempo, veio os padres, os jesuítas para cá e onde eles se comoveram com os indígenas. Então, o padre jesuíta Antônio Vieira, fantástico homem, fantástico escritor, literato, um dia com certeza ele vai estar aqui no canal com um vídeo somente para ele. Por tudo que ele fez aqui no Brasil, ele deu a ideia para a Companhia de Jesus instituir uma lei junto com a monarquia portuguesa que na colônia do Brasil ficou decidido que os indígenas que fossem catequizados, alfabetizados, não iriam ser escravizados, principalmente ali na região do Maranhão. Isso foi normas criadas ali no Concílio de Trento, que teve a reunião com o Papa Paulo III. Ali teve ali a Contra-Reforma. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vai estar aqui no card, principalmente aqui na descrição, eu vou colocar para vocês. É muito importante vocês terem ideia das reformas protestantes que tiveram ali no mundo, que influenciou aqui o Brasil de certa forma com a vinda da Companhia de Jesus, os jesuítas, para o Brasil. Só que encareceu a mão de obra aqui no Brasil, ali que surge a Companhia de Comércio do Maranhão. É uma tentativa da coroa de minimizar o estrago da falta da mão de obra dos indígenas. Mas mesmo proibida, brasileiro é brasileiro, né, gente? Eles começaram a invadir os acampamentos jesuítas e capturar à força os indígenas para que eles trabalhassem escravizados para esses senhores de engenho. Essa companhia consistia no quê? Eles ofereciam 500 escravos anualmente, africanos. Eles fizeram um contrato de ficar ali aumentando os escravos que vinham para o Brasil para 1.500. E nisso, tudo que era coletado aqui no Maranhão, lá em São Luís, seria vendido exclusivamente para a companhia por preços tabelados. Além de eles oferecerem escravos, eles ofereciam produtos importados que eles consideravam essenciais. Quais que eram esses produtos? Vinho, azeite, farinha de trigo e bacalhau. Com o tempo, tudo que envolve política há uma corrupção. E com isso, com tudo isso da companhia, a população ali maranhense ficou totalmente insatisfeita. Os preços eles diziam
que não eram os corretos para os seus produtos, que estava muito menor do que a mão de obra que eles tinham para colher da natureza tudo aquilo. Eles reclamavam que o número de escravos anuais que provinham da África era menor do que o combinado e que os produtos que eles ofereciam já eram deteriorados, já eram vencidos, já eram estragados. Então a população estava totalmente insatisfeita e estava se sentindo explorada pela companhia. Já estavam satisfeitas pela proibição da escravização da mão de obra indígena, porque houve um encarecimento da mão de obra também, querendo ou não. E com isso começa-se a conversar sobre revoltas, sobre grupos que poderiam se reunir para ir contra a coroa. Com toda essa insatisfação, faltou um momento perfeito para que se tomasse uma providência contra a companhia. E o momento chegou. No dia 24 de fevereiro de 1684, o governador da região do Maranhão, Francisco de Sá de Menezes, viajou para o Belém do Pará para fazer comemoração religiosa durante a festividade do dia de Nossa Senhora dos Passos. Ali foi conversado e liderado uma revolta pelos irmãos Tomás e Manuel Beckman. Eles se reuniram com pescadores, comerciantes, senhores de engenhos, latifundiários, fazendeiros e até mesmo capturaram alguns indígenas para lutar em seu favor e dominaram a região de São Luís, no Maranhão. E ali, dominando, eles começam a conversar o que mudaria, quais eram as providências que eles iriam tomar. A primeira providência: fechar a Companhia de Comércio do Maranhão. E foi o que fizeram. E após isso, expulsar os jesuítas da região do Maranhão também, que eles consideravam nocivo para o comércio, porque com a catequização, com a educação dos indígenas, eles não poderiam escravizá-los. Então as atitudes dos líderes Tomás e Manuel Beckman foram essas. Após fazerem isso, eles resolveram tentar convencer a coroa que aquela revolta não era uma revolta rebelde, criminosa, era uma revolta justa. Tentaram mandar provas que estavam sendo injustiçados. A primeira coisa que eles tentaram, convencer o governador que foi deposto ali, o Francisco de Sá de Menezes, que a luta era correta. Ele concordou, primeiramente, de abolir a Companhia de Comércio do Maranhão, de anistiar aqueles que fizeram a revolta e até mesmo indenizar todos aqueles que estavam tendo prejuízo. A coroa não aceitou isso. Realmente deixou do jeito que estava. Deixou deposto o governador. Só após um ano que começa a repressão daquele movimento. A primeira coisa que eles fizeram, a metrópole portuguesa mandou um novo governador. O governador Gomes Freire de Andrade, que desembarcou em São Luís no dia 15 de maio de 1685. Por mais que aquela revolta expressasse toda a insatisfação da população, não havia algo conciso, não havia ideias concisas para que começasse reformas realmente contundentes na região ali de São Luís. Por isso, quando chega o novo governador, Gomes Freire de Andrade, ele consegue arrumar um contra-ataque muito fácil, porque ele chega com grupos militares portugueses. E ali ele começa a ver a incontundência, o medo das pessoas de mudança, se tornar um despotismo contra aquele povo pobre. Também tem a parte da ignorância das pessoas que não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então ele consegue arrumar um contra-ataque e facilmente domina novamente a região de São Luís. E a primeira coisa que ele faz é procurar os líderes, Tomás e Manuel Beckman. O mais reacionário, com certeza, era o Manuel Beckman, porque optou pela fuga. E o Tomás decidiu se entregar
por conta própria e por isso foi anistiado da culpa. Mas o mais reacionário começaram uma caça contra ele e prometeu para o seu afilhado e protegido Lázaro de Melo a posição de capitão-mor da região de São Luís se delatasse aonde o seu padrinho estava. E foi o que ele fez. Ele delatou o esconderijo de Manuel Beckmann. As tropas portuguesas o prenderam e condenaram à forca. Logo após, o governador cumpriu com a sua palavra, transformou Lázaro de Melo em capitão-mor da região de São Luís. Só que ninguém obedecia, nem mesmo os seus subordinados e os militares da região. E aí ele foi questionar o governador o porquê que não estavam obedecendo ele. E ele apenas disse: prometi uma posição para ti e não o respeito dos seus subordinados. No dia 2 de setembro de 1685, Manuel Beckmann e um outro reacionário, um outro líder da revolta, Jorge Sampaio, foram enforcados. As últimas palavras de Manuel Beckmann foram: morro feliz pelo povo do Maranhão. As consequências de tudo isso foi que os objetivos desses líderes, principalmente o de Manuel, foram concluídos no final. A Companhia de Comércio do Maranhão foi fechada, extinta, e a Companhia de Jesus também foi extinta do país. Foram tirados à força os jesuítas aqui. E caso não saíssem, eles eram mortos com os indígenas. Isso foi graças ao Marquês de Pombal, que entrando ali como um administrador no lugar de Dom José, que estava doente, ele toma algumas providências em questões de reforma e decide tomar providências novamente na região de São Luís para impulsionar a economia naquela região. Mas isso é história para outro vídeo. A historiografia brasileira tende a considerar esse movimento não um movimento de libertação nacional, de questionamento da colônia, da dominação portuguesa no Brasil. Apenas foi um questionamento econômico, um questionamento do monopólio de alguma coisa, de uma exploração econômica, de não visar lucros. Então foi uma revolta econômica, não uma revolta nacional, uma revolta que expressava uma insatisfação com a coroa portuguesa. Mas é muito importante vocês saberem esse tipo de revolta que teve no Brasil. O Brasil sim teve diversas revoltas e as pessoas costumam não ter esse conhecimento, achar que as pessoas eram submissas o tempo todo à coroa portuguesa. Mas não, houveram muitas lutas no país para que se tornasse independente apenas em 1822. Mas isso, como eu disse, é história para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like e compartilhe esse vídeo no seu Facebook, no seu WhatsApp, em grupos de família, para que esse conhecimento seja divulgado e que as pessoas tenham esse saber histórico nacional. E já se inscreve para participar dessa família histórica que cresce cada dia mais. Então, pessoal, um grande abraço, fiquem em paz e se superem sempre. Estamos juntos. Até a próxima.